Vamos seguir aqui com um destaque internacional agora no Morning Show. Uma corte de apelações dos Estados Unidos determinou nesta terça-feira que o presidente Donald Trump não pode mais bloquear ninguém no Twitter. De acordo com o tribunal de segunda instância, ao impossibilitar que usuários vejam suas postagens na rede social, o Trump viola a Constituição norte-americana. Como o republicano usa seu perfil para tratar de assuntos do governo, ele não pode impedir que os cidadãos tenham acesso a essas informações. O caso teve início quando usuários do Twitter foram bloqueados por Trump e fizeram um pedido à Casa Branca para que fossem desbloqueados. Ao terem a solicitação negada, eles decidiram processar o presidente. A conta de Donald Trump acumula mais de 60 milhões de seguidores e é utilizada com frequência para anúncios de novas políticas. A equipe do presidente afirma, no entanto, que o perfil é utilizado para fins pessoais, o que garantiria a ele o direito de bloquear quem ele bem entendesse. Caio, vamos lá, é interessante essa discussão jurídica também, né? Deve contaminar aqui a cena brasileira também da política, né? Porque se ele usa para anunciar decisões, para fazer, inclusive, campanha das coisas que ele quer aprovar e implementar na política norte-americana, ele não deveria mesmo bloquear o acesso de qualquer cidadão americano, né? Então, o que você pensa? A decisão, a meu ver, ela é acertada, né? A decisão da Justiça Americana. E ela mostra o papel das plataformas de streaming e das redes sociais, como é o caso aqui, como verdadeiras protagonistas da democracia. Isso é muito interessante, né? O Trump, ele usa o Twitter como ferramenta da sua atuação pública e o cargo presidencial, ele não se desvincula do seu detentor especialmente quando ele está em aparições públicas, né? Ou quando ele está realizando atos públicos. E você se comunicar com 60 milhões de pessoas... Não é pouca coisa, hein? Certamente tem uma certa publicidade, aí. Agora, o que é importante a gente ver? Se o Twitter é considerado, então, um mecanismo da democracia, e isso, obviamente, vai se estender a outras redes sociais, Instagram, Facebook, ou mesmo as plataformas de streaming, como é o caso, por exemplo, do YouTube, aí isso já enseja outras discussões. Muitos colegas meus aí do espectro político da direita reclamando, e com razão, de censura, né, ou de desmonetização de conteúdos com base em critérios políticos, né, especialmente o pessoal do YouTube. Eu tenho um conhecido no YouTube, eu até brinquei com ele, né, eles dão aquela justificativa tosca do algoritmo, né, para desprestigiar, vamos dizer assim, ou tirar a relevância de determinados conteúdos. Eu falei, bom, me passa o WhatsApp desse algoritmo, então. Porque, mas não são crimes de ódio apenas? Pessoas que incentivam racismo, neonazismo? Eu dou um exemplo aqui do próprio Morning Show. A partir de um determinado momento, os vídeos que tinham o meu nome passam a não entrar mais no trending, a ponto da gente ter vídeos com, 150 mil visualizações em 3 horas e um outro vídeo do Morning com 50 mil visualizações em 3 horas e esse vídeo subir para o trending, sendo que o outro tinha muito mais interação. Então, esse tipo de coisa começa a acontecer. Vários canais de direita, né, que veiculam ideias de direita desfavorecidos, e você tem aí N declarações, inclusive dos CEOs das empresas, e aqui quem foi mais vocal a esse respeito foi o próprio Mark Zuckerberg, falando, olha, o Facebook realmente é uma companhia de esquerda, né? Então, a partir dessa decisão da Justiça Americana, cabe a reflexão, poxa, vamos ter uma liberdade de expressão plena, né? A gente mencionou o Twitter ele suspendeu tantos perfis que surgiu uma outra rede social análoga que se chama Gab, G-A-B, acho que o símbolo é um sapinho, de tanta gente que foi bloqueada, e muitas vezes o que eles consideram ódio, né, é simplesmente um pensamento diverso do deles, da mesma forma que muita gente rotula as ideias que vêm do conservadorismo inglês, que prega aí a primazia das liberdades, dos direitos fundamentais, como ideias de extrema direita, o que, assim, além de denotar analfabetismo político, é um completo despropósito. Então, a gente tem que, a discussão mais interessante aqui é o papel dessas plataformas na democracia, e a sociedade está vigilante para que não haja cerceamento de liberdade de expressão. Caio, você acha possível que uma decisão como essa seja tomada no Brasil no que diz respeito ao Jair Bolsonaro, que de fato bloqueia pessoas na conta dele, ou até mesmo deputados e vereadores, porque muitos políticos bloqueiam. Aliás, tem gente que coleciona
bloque dessas pessoas como se fosse algo bom. Sim, eu veria de forma positiva. Eu já defendi aqui o modelo americano de liberdade de expressão no caso do Danilo Gentili, né, em que eu falo em que eu argumentei que o agente público, né, pela sua natureza e pela natureza monopolista do Estado, ele é protegido aí por uma série de instrumentos jurídicos. Então, ele tem que estar, a sociedade tem que poder fazer essa crítica de forma bastante ampla, né? Então, assim, eu não sou, obviamente, a favor da descriminalização dos crimes contra a honra, mas no caso de agente público, eu acho que isso tem que ser, sim, relativizado, porque eu acho que é direito do Danilo Gentili vocalizar, por exemplo, suas críticas a Maria do Rosário e não ser penalizado por isso. E também isso vale para não ser bloqueado no Twitter, embora isso seja uma coisa menor.